já providenciou o cordeiro, não nos dará graciosamente, juntamente com Jesus, todas as outras coisas mais? Deus já te deu o que tinha de mais caro, que é Jesus. Isso é a porta da oração, a porta do acesso a Deus, a esta árvore do Senhor soberano, da imortalidade, da eternidade. Ele te deu Jesus, é a provisão de Deus a teu favor. Você é sustentado por Deus, você é alimentado por Deus. E olha que coisa linda, diz-nos o texto que tem uma folha. A folha serve para a cura. Na folha somos curados. A palavra para cura aqui é a palavra terapia. Não é a cura instantânea, é a cura processual. É um processo. No meio da igreja nós temos essa árvore cuja folha é para a cura dos povos. Nessa folha nós vamos sendo curados por Deus. Não é isso que está acontecendo conosco na igreja? Estamos sendo curados por Deus. Estamos sendo transformados por Deus. Estamos sendo modelados por Deus dia a dia naquilo que Deus quer de nós. Quanta gente chegou aqui ruim para valer, não foi? Você chegou aqui muito ruim, não foi? Conheceu Cristo e Cristo vem te melhorando. Quando nós olhamos para quem éramos e que Deus nos fez ser, quando nós olhamos para onde estávamos ou onde estaríamos e onde Deus nos fez estar, nós vemos que temos sido curados por Deus de nossas neuroses, de nossas loucuras, de nossas enfermidades morais, espirituais. Deus tem nos curado, Deus tem nos melhorado dia a dia. Nós temos um culto de oração lá na igreja, quinta-feira. É um culto voltado para incrédulos, é um culto feito para não crente. Não é um culto para crente ficar indo. Vão alguns crentes que querem oração, assim, mas é um culto mais para visitantes. E a igreja aprendeu a levar visitantes nele. Num desses cultos, no final, a diferença desse culto é que nós temos o culto, a pregação, o louvor. No final tem uma equipe que ora individualmente com todo mundo que vai. Nós conversamos com cada um dos visitantes e oramos individualmente com eles. Essa é a diferença desse culto. É um pessoal, individual, um evangelismo assim feito. E eu fui orar com uma senhora e conversar com uma senhora, uma mulher bonita, mais alta do que eu, fisicamente muito bonita, bem vestida. E conversei um pouco com ela, ela pediu oração, chorava bastante. Eu comecei a orar por aquela senhora e de repente ela caiu no chão, começou a gritar bastante, foi tomada por um espírito demoníaco. E orei com ela, ela ficou boa, conversei um pouco com ela e disse para ela: eu preciso conversar com você com tempo, queria que a senhora marcasse uma conversa comigo no gabinete. Ela disse: que dia que podemos conversar? Eu falei: olha, amanhã eu tenho tempo para conversar com a senhora. E ela então voltou no outro dia, entrou no meu gabinete e disse: pastor, é a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Eu sou psicóloga sistêmica e a coisa que eu mais detesto numa pessoa é histeria. Por favor, me diga, eu tive uma crise de histeria ontem na igreja? Eu disse: não, a senhora não teve uma crise de histeria. Abri o Novo Testamento e li vários textos de possessão demoníaca e expliquei para ela: o que aconteceu com a senhora foi isso aqui. Um espírito maligno como esse tomou a senhora. O que a senhora anda fazendo? E aí ela me contou a história dela. Uma feiticeira havia levado o marido dela. O marido dela foi morar com uma feiticeira. Estava encantado e seduzido por aquelas coisas. Ela então procurou uma feiticeira que se dizia mais poderosa do que aquela para tomar o marido de volta. Estava gastando um absurdo de dinheiro, pagando trabalhos, pagando feitiço. O marido voltava, ficava uma semana, ia para outra, ficava um mês, voltava para casa, não aguentava, voltava para outra. E assim estava nessa guerra e ela no meio desse caos, cheia de dores pelo corpo, com depressão, vendendo sua alma ao diabo, para que trouxesse o marido dela de volta. Eu expliquei estas coisas para ela. Aquela mulher entregou a vida a Jesus, se converteu. Pudemos batizá-la, membro da igreja, uma cura extraordinária de Deus na vida dela. Mas o que queria destacar é o que aconteceu algum tempo depois. Nós estávamos batizando um casal num domingo, e
quando terminamos o batismo daquela pessoa, nós sempre fazemos o batismo e depois cantam cânticos, e as pessoas abraçam, cumprimentam os novos membros. Enquanto as pessoas estavam abraçando, essa psicóloga veio com os olhos arregalados e me disse: pastor, o senhor sabe quem é esta mulher que está sendo batizada aí agora? Eu disse para ela: eu sei quem ela é. Ela disse: pastor, o senhor não sabe, esta mulher, na clínica onde eu atendo, somos cerca de 18 psicólogos, nenhum psicólogo mais quer atender essa mulher. Essa mulher é louca, essa mulher é histérica, essa mulher é depravada, é pervertida, é uma mulher obstinada por sexo, louca pela imoralidade. Pastor, essa mulher de joelhos, casada, limpa aí na frente da igreja, ela disse: isso é um milagre. E é isso mesmo, amado, é um milagre, porque na igreja somos curados por Deus. Nela, Deus, em Cristo Jesus, simbolicamente derrama essas folhas sobre nós que nos curam. Nós fomos machucados no ventre da mãe por rejeições, palavras duras, o pai que não assumiu. Nós fomos machucados na infância por abuso sexual, por violência, por privações. Fomos machucados na adolescência por incompreensões. Somos machucados na juventude, no amor, no mercado de trabalho. Pessoas são machucadas no casamento. Pessoas são machucadas no convívio, nos relacionamentos, tantos e vários interpessoais. O diabo te machuca, a vida te machuca, as pessoas te machucam. Você se machuca com as escolhas erradas. Mas para cada ferida que a vida, que o diabo, que você mesmo te faz, Deus tem a cura, Deus tem a resposta. Deus te chama para essa terapia que você experimenta aqui no meio da igreja, na noiva, nesta cidade de Deus. Deus aos poucos vai te curando. Cada culto é terapêutico, não é? Você vai sendo curado, você vai sendo melhorado por Deus. E aí Deus vai te transformando na imagem e semelhança de Jesus. Se a Bíblia diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Camiseta evangélica mais criativas que eu já vi até hoje foi uma que tinha assim, bem grande no peito, escrita: desculpe os transtornos, estamos em obras. E nas costas tinha esse versículo: aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está nos curando. Estamos na terapia do Espírito Santo de Deus, que no meio da igreja vai nos alimentando, vai nos fortalecendo, vai nos nutrindo, vai nos curando, vai nos melhorando moralmente, vai nos melhorando financeiramente, vai nos melhorando espiritualmente, vai nos melhorando socialmente, vai nos melhorando ministerialmente, vai nos melhorando e transformando mais e mais. É Deus nos curando, nos preparando para a glória dele. No meio da igreja, Deus restaura a sua criação. É aqui, irmãos. Ame a igreja. Venha para os cultos. Se envolva com a igreja. Vibre com ela. Cante com ânimo. Cante com devoção. Pregue com convicção. Seja crente. Seja intenso. Gaste a sua vida. Invista nisso porque vale a pena. Porque Deus investiu e está investindo preciosamente no meio da igreja. Quantas histórias como estas desse casal. Quantas histórias preciosas como daquela mulher. Quantas histórias de tantos outros homens e mulheres. Lindos testemunhos do que Deus tem feito, transformando e curando pessoas. No meio da igreja, comemos dessa árvore, somos curados por suas folhas. Terceiro e último, esse texto nos ensina que no meio da igreja, o poder da bênção anula toda maldição. No meio da igreja, o poder da bênção de Deus anula toda maldição. Nela, olha o que diz aí o texto. Nela, nunca mais. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição sobre a sua vida. Deus, de uma vez por todas, anula a maldição que você herdou de Adão. É muito corrente nos nossos dias pessoas se preocuparem
com a maldição que ele herdou do tio, a maldição que herda do pai. E as pessoas ficam preocupadas com isso. Olha, se teu pai fosse o homem mais santo e tua mãe a mulher mais santa desse planeta, você ainda herdar uma maldição. Que na verdade nós herdamos de quem? De Adão, nosso primeiro pai. Ele encerrou a todos nós debaixo da maldição do pecado, da força do pecado. Mas quando você é parte da igreja do Senhor, a bênção de Deus sobre você anula toda a maldição. Lembra do que Deus fala sobre bênção e maldição na lei? Ele diz assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Faço misericórdia até 1000 gerações. Por que aqui? A maldição é 4, a bênção é 1000. A figura é: a bênção é maior que a maldição. Tem muita gente que fala da maldição como se ela fosse maior do que a bênção. Aí algumas pessoas vivem quebrando a maldição, e quebra, requebra, e quebra de novo, e quebra de novo. E algumas pessoas nunca se livram dessa percepção de uma maldição em cima delas, de um peso sobre elas. E algumas pessoas até justificam seus erros, dizendo: não, é por causa do meu pai, da minha mãe. Não, você está em Cristo, você tem a bênção de Deus ordenada sobre a tua vida. Deus disse que nela, no meio desta cidade, há um povo abençoado, e essa bênção que Ele pôs sobre você anula a maldição. Você está abençoado por Deus. Se na tua família todo mundo trai, você não vai trair porque você tem a bênção de Deus na tua vida. Se na tua família todo mundo é enrolado financeiramente, você não vai ser, porque você não tem a maldição do teu pai, do teu tio. Você tem a bênção do Senhor Deus sobre a tua vida. Você está na igreja e nela você foi abençoado por Deus. Olha as expressões da bênção no texto. Ele diz assim: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você estava debaixo do senhorio de Satanás, mas agora você está debaixo do senhorio de Deus. Quem mandava em você era o pecado, era o diabo, mas agora quem manda na tua vida é Deus. Lá em Belo Horizonte, no meio pentecostal, surgiu uma música que eu acho muito engraçada. Eu gosto de ouvi-los cantar. Eles cantam assim: quando eu era prego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo. Quem bate nele sou eu. É verdade. Você estava debaixo do senhorio de Satanás e ele fazia o que queria com tua vida. Mas você agora é de Cristo Jesus. Você está na igreja. Você é noiva do Cordeiro. Você está debaixo do senhorio soberano de Deus infinito, Deus eterno. O trono de Deus está no meio da igreja. É Ele quem governa. Nós éramos inúteis. Não servíamos para Deus, não servíamos a Deus. Mas agora diz o texto: seus servos o servirão. Você é útil a Deus. Você tem um dom, e não é o dom de ilustrar banco. Você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem uma capacidade dada por Deus de fazer algumas coisas que ninguém mais vai fazer. Então sirva a Deus, porque você é servo dele. A bênção de Deus tirou você da inutilidade e tornou você útil a Deus. Você pode orar, você pode pregar, você pode cantar, você pode servir, você pode ajudar a montar, desmontar, você pode liderar um grupo pequeno, você pode abrir tua casa para abrigar um grupo pequeno, você pode convidar pessoas, você pode interceder intensamente pela igreja, você pode fazer muita coisa para Deus. E se você não tem feito, eu te chamo em nome de Jesus, passe a fazer, se envolva, chegue para teu pastor e pergunta: o que eu posso fazer? Eu tenho certeza que ele tem tarefa para você. Um dos pastores nossos lá, ele repete uma frase. Ele diz assim: ó, tem uma placa na porta da nossa igreja: há vagas. Se você quer trabalhar aqui, sempre tem vaga. Sempre tem vagas. Tem vagas aqui também.